Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Maria, a Mãe de Jesus e Mãe Nossa, possa nos envolver em seu manto sagrado, dando-nos paz e harmonia nessa noite. Nazaré era uma pequenina aldeia pertencente à Baixa Galileia, pouco conhecida em Israel. Era ali que cultivavam-se oliveiras e figueiras, onde aqueles que criavam os rebanhos de cabras e ovelhas buscavam seu sustento. As cidades próximas buscavam na cidade, na fonte que ficava no centro, o sustento, a linfa cristalina para os afazeres domésticos. Mas naquele tempo, a ordem do mundo espiritual era para que os benfeitores pudessem convergir todas as energias para aquela cidade, fazendo a limpeza da atmosfera, a fim de preparar o local para o nascimento daquela que seria a mãe do grande Messias esperado pelo povo judeu. O povo de Nazaré era um povo místico. Eles sempre se reuniam para estudar a Torá hebraica em suas casas antes do sol se pôr. Eles se assentavam, liam as profecias, os ensinamentos deixados por Moisés, e tentavam depreender daqueles ensinamentos aquilo que poderiam colocar em prática no dia a dia. Ali em Nazaré havia uma família, Joaquim e Ana. Joaquim era descendente da linhagem de Davi e Ana da linhagem de Arão. Eles eram um casal muito feliz, conscientes dos seus deveres perante Deus, estudiosos da Torá hebraica. E numa dessas tardes, em que eles estavam orando e estudando as profecias, principalmente aquelas de Isaías, que falavam da chegada do Messias, eles tiveram uma visita muito especial. Enquanto oravam no pequena saleta do casebre, em espírito, aquela que seria futuramente a sua filha, ajoelhada diante do casal, pedia um amparo divino para o fortalecimento, a fim de que eles pudessem, então, se preparar ainda mais para recebê-la no seio familiar. Naquele dia em que Maria visita Joaquim e Ana, uma festa espiritual. Sobre o casebre, os espíritos iluminados, os anjos do Senhor, davam glórias, porque aquele realmente seria o preâmbulo da chegada do Messias à Terra. Em sonho, naquela mesma noite, Joaquim e Ana foram levados aos altiplanos espirituais e encontraram-se com o espírito chamado Anjo Gabriel, aquele que foi responsável por trabalhar para a vinda de Jesus aqui na Terra. E naquele encontro espiritual, Anjo Gabriel dizia a Joaquim e Ana a respeito do compromisso firmado por eles antes de se reencarnarem, para receberem naquela família Maria, a futura mãe de Jesus. E quando o casal pela manhã acorda no casebre, eles traziam na lembrança aquele sonho que haviam tido, aquele encontro espiritual, e puderam dialogar, aguardando a vontade de Deus se cumprir. Não passou muitas semanas, quando Ana deu aquela notícia que iria alegrar o coração de Joaquim.
demonstrava que estava grávida. E os meses iriam transcorrer em grande alegria. Contam os benfeitores espirituais que naqueles dias Nazaré estava diferente. Um perfume pairava no ar. Os animais domésticos conviviam com tranquilidade com seus donos. A alimentação prosperava através do cultivo das oliveiras e figueiras. Era uma festa espiritual. Os meses vão se passando e a gestação de Ana vai se fazendo muito tranquila. Bem distante dali, na cidade de Jerusalém, a cidade prometida, a 120 quilômetros de Nazaré, no templo erguido pelo rei Salomão, o templo de Jerusalém, onde haviam 70 doutores da lei, aqueles que levavam a mensagem de Moisés ao povo judeu. Entre eles havia um chamado Azedamoá. Azedamoá era um sacerdote consciente dos seus deveres, que buscava sempre levar a mensagem aos corações, não apenas através da sua palavra, mas principalmente por meio das suas atitudes. E em determinada noite, depois de fazer as suas orações, buscar o repouso, ele foi levado ao mundo espiritual e teve um encontro que ele pôde recordar-se logo que acordou pela manhã na sua cela dentro do templo de Jerusalém. Ele foi levado a uma região que logo reconheceu ser a cidade de Nazaré. Ali havia uma pequena praça, uma fonte, onde os homens e mulheres buscavam água. E de repente, naquele sonho, ele via ao seu lado um casal. Uma mulher que trazia a barriga tapada por um xale, já com a gestação bem desenvolvida. E ao seu lado um senhor venerando, que trazia nas suas mãos os vasos de barro para recolher a linfa cristalina. Ele acordou trazendo na lembrança a imagem daquele casal e algo lhe dizia que ele deveria ir até a cidade de Nazaré. Não pestanejou. Quando acordou pela manhã, preparou a liteira, aqueles que levariam o sacerdote à cidade nazarena. E quando lá chegou, ao depreender-se com a praça, aquele local onde ele havia sonhado na noite anterior, ao encontrar aquela fonte de águas cristalinas, bebeu da água, matando a sede da viagem fatigante, e naquele momento fechou seus olhos em oração a Deus. Para a surpresa do sacerdote Azedamoá, quando ele abriu seus olhos, ao lado dele estava o casal, aquele que ele havia visto no sonho. A mulher com a gravidez tapada pelo xale e o Senhor venerando com os 2 cântaros de barro. Aproximou-se deles e, ao dizer que era sacerdote do templo do rei Salomão, Joaquim e Ana ficaram felizes e convidaram o sacerdote para irem à sua residência. Para eles era uma honra receber um sacerdote do templo em sua casa. E quando lá chegaram, assentados na saleta, inocentemente, eles narraram para o sacerdote o sonho que haviam tido, e que aquela criança que Ana esperava talvez deveria ser uma missionária. E naquele momento o sacerdote prometeu para Joaquim e Ana que logo que a criança nascesse, ele conversaria no templo para dar destino àquela menina, já que ela seria uma predestinada. E viajou. Os meses continuaram a passar. E quando completou-se os 9 meses, dizem os historiadores que Maria nasceu no dia 8 de setembro. Eis que, numa manhã, estava Ana nos seus aposentos, acompanhada de 2 mulheres,
como mandava as tradições judaicas. Aquela que era chamada ledora, uma mulher que ficava sentada ao lado da parturiente, lendo as profecias para acalmar o seu coração. E a outra que era a parteira, aquela que trabalharia nos trabalhos da delivrância. E naquele momento, enquanto as duas mulheres estavam no quarto com Ana, do lado de fora Joaquim, como todos os pais, andando de um lado para o outro, angustiado, quando de repente ele escuta o choro da criança. E no exato momento que a filha nascia dentro do quarto, alguém batia a porta. Ele achou estranho quem àquela hora da manhã chegava à sua casa. E quando ele foi abrir a porta do casebre, era justamente o sacerdote Azedamoá, que chegava no momento em que a filha dele nascia. O sacerdote entrou, aguardaram que a parteira pudesse chamar para eles entrarem aos aposentos. E quando eles entraram, e Joaquim pegou nos seus braços a filha amada, ajoelhou-se aos pés da cama em pranto, juntamente com Ana, agradeciam a Deus, enquanto o sacerdote Azedamoá cantavam dos salmos em glorificação àquela que nascia. Se aqui na terra, na pequenina cidade de Nazaré, estava tendo uma festa, no mundo espiritual a festa ainda era maior. Porque sobre o casebre de Joaquim e Ana, ali estavam os espíritos angelicais, dando glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Naquele instante de grande enlevo espiritual, todos que estavam no quarto viram uma luz intensa entrar pela janela, mais forte que a luz do sol. Um perfume enebriante que envolvia todos. E aquela luz envolveu a pequenina Maria, que estava agora nos braços da sua mãe Ana. Era Jesus de Nazaré. Aquele Espírito que viria nascer mais tarde por intermédio daquela que chegava ao mundo naquele instante. Porque foi Jesus quem convidou Maria para nascer na terra, já que ela vinha de uma outra estrela chamada Sírius, porque aqui na terra não havia nenhum espírito capaz de trazer em seu ventre o maior espírito que já esteve na terra. E naquele instante, todos emocionados, Jesus então envolve a sua futura mãe em forma de agradecimento. Uma semana de alegrias, festas, presentes, como mandavam as tradições judaicas. E Maria foi crescendo, crescendo em tamanho e crescendo também em virtudes. Quando ela completou 7 anos de idade, falando sobre coisas que Joaquim e Ana não entendiam, ela conseguia explicar as escrituras sagradas de um modo diferente, que ninguém antes havia explicado. Eles receberam novamente a visita do sacerdote Azedamoá, que trazia o manuscrito do Templo de Jerusalém, para que Maria fosse estudar no templo. Naquele tempo, era uma honra uma criança estudar no Templo de Jerusalém. Jamais Joaquim e Ana teriam condições financeiras de enviar a filha. E embora somente jovens dessem entrada ao templo, havia ali o decreto por parte do rei da sinagoga de que Maria deveria ser levada naquele instante. Porque os comentários já se faziam por toda a Galileia. Todos diziam que aquela menina era diferente das demais da sua idade. Naquele tempo, como havia uma profecia de que o grande Messias chegaria através de uma virgem, muitas mulheres iam ao templo grávidas, dizendo que o filho que elas estavam esperando
era o Messias. E todos acreditavam, aqueles que eram os doutores da lei, que o Messias iria nascer em Jerusalém, já que ali era a cidade prometida. Levaram então Maria para o templo. Quando ela foi chamada pelos pais, aquela menina de 7 anos, ela baixou os olhos e disse que seja feita a vontade do meu Pai que está nos céus. Foi levada e logo fez amizade com as jovens do templo de Jerusalém. Tornou-se amiga de Eliseva, também de Lisiane e de tantas outras que ali se encontravam. E à medida que o tempo passava e a menina se desenvolvia, aprendeu a coser, a cozinhar, a tecer, preparava-se para ser uma boa filha, uma boa mulher, uma boa esposa e quem sabe mais tarde uma boa mãe. Eram ali os primeiros ensinamentos dados através das tradições hebraicas, da Torá deixada pelo grande legislador hebreu Moisés. O tempo vai passar, vez por outra, Maria vai visitar os seus pais. E foi nesse interim que Joaquim faleceu. E Ana, já em idade avançada, necessitou que a sua filha retornasse para o convívio do lar. Nessa época, Maria estava com aproximadamente 17 anos. Era uma menina moça, de beleza singular. Os cabelos encaracolados, castanhos, os olhos azuis da cor do céu, a testa larga, o cabelo dividido ao meio como mandava o uso dos nazarenos. E todos aqueles que viam Maria encantavam-se com ela, não apenas pela beleza física, mas principalmente por causa da beleza espiritual. Retornou para casa no convívio com a sua mãe Ana, mas era uma jovem também diferente, porque sempre tinha uma palavra de consolo para os viajantes que por ali passavam. Dava um naco de pão àquele que tinha fome, abraçava os leprosos que passavam por ali mendigando. E a notícia foi se espalhando de uma forma que os sacerdotes temeram. E como ela era uma daquelas jovens que estudara no templo, o seu destino estava nas mãos dos sacerdotes. E eles fizeram uma reunião no templo do rei Salomão para decidir o destino de Maria. Foi quando decidiram que ela deveria se casar. Somente se casando, todos iriam abafar aqueles comentários de que ela era mãe do Messias, porque casada não seria mais virgem, conforme dizia as tradições do Antigo Testamento. O casamento foi acordado. Ela deveria se casar com José, da linhagem de Davi, filho de Jacó. Ele era um carpinteiro muito conhecido em Jerusalém. Era um homem distinto, que frequentava o templo de Jerusalém, honesto, pagava os impostos. E quando ele recebeu a notícia de que se casaria com uma jovem que estudou no templo de Jerusalém, para ele também era uma honra. E foi acordado o dia para ele ir a Nazaré, conhecer a sua futura esposa. E foi numa tarde que ele chega ao pequenino casebre. E quando os olhos de José se cruzam com os olhos de Maria, ele sente algo estranho envolver o seu coração. Porque ele não era digno, acreditava, de casar-se com aquela jovem tão bela e que trazia no coração tão grandes virtudes. Mas casou-se. Casou-se, houve uma grande festa para que todos soubessem que Maria estava se casando. E foi nesse interim que acontecerá o advento da vinda do Messias. Quando Maria, certa tarde, estando em sua casa, já casada com José, o anjo lhe aparece, o anjo Gabriel, dando-lhe a notícia: alegra-te, Maria, porque o Senhor é convosco. Tu
tu darás à luz a um filho, e darás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Naquele momento, ela sente que iniciaria o trabalho que viera empreender aqui na terra, as suas atividades missionárias. Porque muitos estudiosos querem colocar Maria como se fosse uma simples camponesa, uma mulher do povo sem conhecimento. Muito antes, pelo contrário, era um espírito iluminado que tinha perfeita consciência do que veio fazer aqui na terra. A grande discussão que se faz no meio teológico, histórico, religioso, é a respeito da sua virgindade. Allan Kardec, no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, vai nos informar que a vinda de Jesus à Terra foi perfeitamente normal, de forma natural. Nós não podemos conceber que o maior espírito que já esteve aqui na Terra iria nascer de forma sobrenatural. Ele que veio trazer a mensagem do amor, que veio trazer as leis que comandam o universo, não iria de maneira alguma derrogar as leis naturais da vida, porque o sexo é natural, faz parte da vivência humana. O sexo não é bom e nem ruim. Somos nós que damos destino a ele pelo nosso livre-arbítrio. A virgindade de Maria não estava na sua castidade, mas estava na sua pureza íntima, a pureza espiritual, a elevação que ela já havia conseguido através das suas conquistas espirituais. Quando Maria concebe, ela se sente inundada de luz, porque aquele que era o maior espírito que já esteve na terra estava junto dela. Os meses passam, ela visita Isabel, a sua prima, conforme as tradições da Bíblia Sagrada nos narra. E quando faltavam poucos dias para que ela pudesse receber o filho amado, há um decreto feito por Herodes de que todos deveriam ser contados em suas respectivas cidades. José havia nascido em Betlehem de Judá e ele precisava viajar. Embora Maria estivesse em gestação, já bem desenvolvida, deveria acompanhá-lo, já que era sua esposa. E nós podemos imaginar no deserto aquele homem acompanhado da sua esposa sobre um jumento, atravessando com as maiores dificuldades. Demoraram mais tempo do que o natural para chegar a Belém. E quando lá chegaram, não havia lugar para a família descansar. As hospedarias, as casas superlotadas. Foi quando um homem de bom coração decidiu então oferecer-lhes um curral, uma estribaria, para que pudessem passar a noite. E foi naquela noite maravilhosa em Belém de Judá que vai nascer Jesus, o Rei Solar. A grande estrela sobre a estribaria vai brilhar, anunciando a chegada do Messias à terra. Os 3 pastores vão visitar Jesus. Depois, mais tarde, os 3 reis magos, Baltazar, Melquior e Gaspar, que vinham de uma região muito distante, mas que já aguardavam a chegada do Messias por causa da conjuntura dos astros que já anunciavam, e levaram ouro, incenso e mirra para aquele que seria mais tarde chamado o Rei dos Judeus. Quando Herodes soube do acontecimento, que estavam na cidade alguns reis magos, mandou chamá-los no palácio. E por intuição, eles que já haviam encontrado Jesus, disseram a Herodes que ainda não havia achado o Rei dos Judeus, mas que quando encontrasse, voltaria para informá-lo. Nesse interim, José e Maria tiveram que levar Jesus a Jerusalém,
Porque conforme as tradições judaicas, no 8º dia, a criança, o varão, deve ser levado ao templo do rei Salomão para o ritual da circuncisão, que é um ritual feito ainda hoje pelo povo judeu, quando o sacerdote corta o prepúcio do pênis da criança. É a entrada daquela criança para o judaísmo. Quando Maria chega no templo, com Jesus no colo, aquele menino de 8 dias, chegado à terra, é recebida por Simeão, que também era um dos autores da lei. E quando Maria coloca nos braços de Simeão o seu filho, ele sente algo percorrer todo o seu corpo. Porque conforme nos narra irmão X, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Simeão possuía uma ferida nas suas costas que nenhum médico logrou curar. E quando ele tomou nos seus braços a criança, a ferida naquele mesmo momento cicatrizou. Ele, olhando para Maria, depois de fazer o ritual e entregando Jesus, Yeshua, disse a ela: o teu filho te trará muitas alegrias, mas uma espada trespassará o seu coração de mãe. Ela não sabia entender o que Simeão queria lhe dizer, mas aquelas palavras ficaram guardadas no seu coração. A família desejava voltar a Nazaré, pois ali iriam residir. Mas quando se preparavam para isto, José teve um sonho, onde o Espírito ou o anjo Gabriel dizia a ele que deveriam fugir para as terras distantes do Egito, porque uma grande catástrofe iria acontecer ali na Palestina. Foi quando então eles fugiram e acontece a matança das crianças, porque Herodes, enfurecido, vendo que os reis magos não voltariam para dar notícia, ele manda matar todos os varões com menos de 2 anos de idade. Nós vamos entender, através da doutrina espírita, que essas crianças que foram mortas, haveria uma razão de ser. Como nenhum espírito passa por determinadas situações por obra do acaso, com certeza cada um deles tiveram seu histórico, também as famílias, para passar por aquela experiência. E como Jesus tinha uma missão para cumprir, foi avisado José que o levou para o Egito. Os historiadores narram que ao chegar no Egito, Maria, José e Jesus não foram bem recebidos, porque judeus, na civilização egípcia, muitas portas se fecharam. As tradições de um dos bairros da cidade do Cairo narra que certa ocasião Maria bateu à porta de uma casa pedindo um naco de pão, porque tinha fome. E a família negou, porque eles eram judeus. Narram as tradições daquela cidade que ainda hoje, quando colocam o fermento na massa, a massa não é levedada naquele bairro em que pressupostamente ela teria pedido pão. Mas em uma cidade onde ela pediu água porque tinha sede, juntamente com a sua família, e alguém dadivoso e compassivo deu-lhe um pouco da água que tinham, ali na cidade, numa gruta, nasceu uma fonte, que existe até hoje. Sobre ela foi construído um templo, em homenagem a Maria de Nazaré. Algumas semanas se passam. Chega a primavera e Herodes desencarna. O anjo aparece a José, dizendo que eles poderiam retornar para a cidade onde eles iriam residir. E é assim que eles vão sair do Egito, indo para Nazaré. Na pequenina cidade, Nazaré, na aldeia, Jesus vai crescer. Como uma criança perfeitamente normal, como todas as outras. Jesus teve que aprender a andar, a falar, a ler.
E nós podemos imaginar aquele menino de cabelos encaracolados da cor da ferrugem velha, com um camisolão costurado por sua mãe, correndo nas ruas poeirentas da cidade de Nazaré. E quem o visse, buscando água na fonte com a sua mãe, catando lenha no meio da floresta, jamais poderia imaginar que aquele era o rei solar, que aquele era o grande rei dos judeus. Maria cumpriria a sua missão de educá-lo, juntamente com José, que ensinou-lhe os trabalhos na carpintaria, a trabalhar com a enxó, com as ferramentas para fabricar os móveis, já que esse era o sustento da família. Quando Jesus completou 12 anos de idade, eles foram a Jerusalém para participar das festas da Páscoa. A Páscoa, como nós sabemos, é uma festa eminentemente judaica. É a comemoração da libertação do povo hebreu do jugo egípcio. Somente mais tarde, com o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, a Páscoa tornou-se também uma festa cristã, onde nós comemoramos como sendo a ressurreição de Jesus. Mas, por diversas vezes, a Bíblia Sagrada nos narra a festa da Páscoa realizada pelo povo judeu. Jesus vai acompanhado da sua família e logo depois das festividades, quando eles retornavam para Nazaré, Maria dá falta do seu filho. Ele não estava no meio do povo. E então, desesperada, como uma mãe dadivosa, ela retorna à cidade acompanhada de José. E quando eles vão adentrando Jerusalém, naquelas ruas estreitas de pedras largas, eles sobem as escadarias de mármore do Templo de Jerusalém. E ali vão encontrar Jesus, com 12 anos, pregando aos doutores da lei: meu reino não é deste mundo. Ela escutava o seu filho falar, os olhos nublaram-se de lágrimas, o coração descompassava. Ela tinha orgulho do filho que ali se encontrava, no início, quem sabe, da sua missão. Depois de escutar o filho, eles retornam para Nazaré. E dos 12 aos 30 anos de idade, as páginas do Evangelho se calam a respeito daquela família. O que se sabe, pela informação trazida pelos benfeitores espirituais, é que nesse período, José faleceu e Jesus assumiu a direção da casa, já que Maria teve outros filhos, conforme está narrado também pela Bíblia Sagrada. 4 homens e algumas mulheres, que não é citado o nome no Evangelho de Mateus. Como Jesus era o mais velho, tornou-se o arrimo de família. Ele precisava trabalhar para trazer o sustento para os seus. E quando ele completa 30 anos de idade, entendendo que já havia cumprido a sua missão no campo familiar, ele volta às páginas do Evangelho nas bodas de Caná, quando transforma água em vinho. Foi numa festa de casamento que Jesus vai iniciar as suas atividades doutrinárias, demonstrando o valor da família. E ali estava a sua mãe. Pela primeira vez no Evangelho, Maria vai tornar-se a intercessora em favor de alguém, porque ela percebe o grande tumulto na festa do casamento, quando, procurando o noivo, este disse que o vinho havia acabado. Era uma desgraça para a família judaica se o vinho acabasse o alimento no dia do casamento. Então ela aproxima-se de Jesus e pede: meu filho, vê o que fazes para ajudar essa família. E Jesus, olhando, disse para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não te preocupes, porque nem eu e nem tu temos nada a ver com isso. Mas ela, compadecida da família, ela parece não escutar a voz de Jesus, e olhando para os servos diz:
preparem tudo como meu filho pediu. E Jesus então pede àqueles homens para encherem as talhas de água e estendendo as suas mãos, transforma em vinho, pela transmutação da matéria, conforme também está explicado no livro A Gênese, de Allan Kardec. O fato é que naquela noite a mensagem iria se espalhar pela Galileia primeiramente, depois pela Judéia, de um homem extraordinário, que fazia coisas que o povo não sabia explicar. Porque a partir daquela data, viajando pelas cidades circunvizinhas, convidando alguns para se tornarem seus seguidores, aqueles que seriam mais tarde os apóstolos, ele iria devolver vista aos cegos, fazer andar aos paralíticos, limpar a ferida dos leprosos, realizando a sua atividade missionária de trazer a luz do amor, pelas boas novas de alegria, o seu evangelho. Naturalmente, Maria não pôde acompanhá-lo por causa das tarefas junto do lar. Mas conta o evangelho que, vez por outra, ela viajava a Cafarnaum para encontrar-se com Jesus na casa de Simão Pedro, pescador. Outras vezes ela ia até Betânia, onde Jesus ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro, os seus amigos íntimos. Sempre que podia, ela estava junto de Jesus. Mas o que estava aguardando para o coração de Maria, ela jamais poderia imaginar. Porque quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, sendo recebido com os ramos de oliveiras nas mãos, e o povo gritava: "Este é o Rei dos Judeus", os apóstolos entusiasmaram-se, porque acreditaram que aquele dia seria o grande dia da revolução, quando Jesus iria empunhar a espada para lutar contra o Império Romano. E ele se calou. Foi a única vez que Jesus se calou, quando a multidão aguardava que ele fizesse um sermão, e foi para a casa da família de Betânia. Maria ali também se encontrava, e o seu coração de mãe anunciava que algo estava para acontecer, mas ela não sabia o que era. Na quinta-feira pela manhã, Jesus pede a Simão Pedro e também a João para preparar uma ceia, porque ele gostaria de comemorar a Páscoa em Jerusalém. E foi na casa de Maria, a de Jerusalém, mãe de Marcos, aquele que mais tarde vai se tornar um dos evangelistas, é que Jesus vai fazer a grande despedida, que ficou conhecida como a última ceia. E entre os 12 apóstolos estava Maria, a sua mãe, estava Madalena e outros convidados. E todos que ali estavam puderam escutar os últimos ensinamentos dados por Jesus. Logo depois da ceia, todos se dispersaram. Maria estava hospedada, a mãe de Jesus, numa casa fora dos muros da cidade de Jerusalém. Para lá ela se dirigiu, e Jesus, acompanhado de Tiago Maior, Simão Pedro e João, foi para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, aguardando os acontecimentos. Foi ali que ele foi preso e levado ao Sinédrio, a fim de ser julgado por Anás e Caifás. Já era madrugada, quando alguém chamava insistentemente à porta do casebre, na casa onde Maria estava hospedada. Ela, sonolenta, vai atender a porta, e quando abre a porta de carvalho velho, que range com os gonzos enferrujados, estava do lado de fora o apóstolo João, aquele jovenzinho que à época tinha 19 anos. Ele encontrava-se esbaforido, os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Minha mãe", porque os apóstolos já chamavam Maria de mãe, "minha mãe, o teu filho está preso."
Maria leva a mão ao peito, assenta-se no banco trespassado de palha, diz: meu filho está preso? Sim, está. Mas o que fez ele? Foi acusado de subversão, de ir contra os ensinamentos de Moisés e contra o Império Romano. Ele acaba de ser julgado no Sinédrio e vai ser levado amanhã para o pretório a Pôncio Pilatos, para que ele possa decidir o que se fará com ele. Maria abaixa os olhos, levanta-se e diz a João: eu quero ver o meu filho. Mas minha mãe, é madrugada, as estradas estão ermas, eu quero ir de encontro ao meu filho. E vai ao interior da casa, pega um manto negro, joga sobre a sua cabeça e, apoiada por João, ela vai em direção à prisão, que era uma grande montanha escalavrada, onde dentro dela eram colocados os criminosos. Do lado de fora estava um soldado, os braços fortes, jovem como seu filho, e ela, cabisbaixa, chorosa, aproxima-se dele com voz terna e doce e pergunta: meu filho, por acaso hoje deu entrada nessa prisão um jovem como tu, Nazareno, que aguarda o veredicto de Pôncio Pilatos? O jovem olhou para ela com escárnio, gargalhou e deu-lhe um tapa na face, fazendo com que ela caísse ao chão. João amparou-a, eles se assentaram numa rocha defronte à prisão e aguardavam o dia amanhecer. Aquela madrugada que parecia sem fim. E quando os raios de sol se levantaram em Jerusalém, ela pôde ver daquela prisão sair do seu filho ensanguentado. Sobre os seus ombros estava jogado o manto vermelho, como a zombar: este é o rei dos judeus. Sobre a cabeça a coroa de espinhos, retirada das geenas, e envolto pelos guardas como se ele fosse um criminoso, as mãos atadas. Nós não podemos imaginar o que seja um flagício romano, um chicote de couro velho, onde na ponta era amarrado ossos de animais, para que quando batesse na carne daquele que era condenado, pudesse rasgar, fazer hemorragia. Outras vezes era bolas pontiagudas de ferro, que também rasgavam as carnes daquele que era criminoso. Foram 70 chibatadas, 35 no dorso, 35 nas pernas, sem um gemido de dor, sem uma lágrima. E enquanto Jesus é levado a pontapés e a chicotadas para o pretório, Maria, acompanhada de João, vai seguir o seu filho. E ali ela vai ver a multidão escolher Barrabás em detrimento de Jesus. Ela vai ver Pôncio Pilatos lavar as suas mãos diante do povo: eu não tenho nada com este sangue inocente. E ela vai ver quando os soldados colocam sobre o ombro de Jesus a pesada cruz, que segundo os historiadores pesava em torno de 70 quilos. E ela vai acompanhar a Via Crucis, aquela via dolorosa, desde o pretório até o Monte Caveira, também chamado Monte Gólgota, que também ficava do lado de fora da cidade. A multidão de desocupados, homens e mulheres nas esquinas da cidade, gritando e zombando: tu és o rei dos judeus, atira a tua cruz ao chão. E ela, Maria, juntamente com João e outras mulheres do Evangelho, acompanhavam aquele cortejo. Quando Jesus caiu pela primeira vez na estrada, ela voltou no tempo, nos tempos de criança. Quando na pequenina Nazaré, Jesus andando caía, aprendendo a dar os primeiros passos, e ela, como mãe dadivosa, o soerguia do chão,
para que ele pudesse continuar andando. E agora, o que poderia fazer? O seu filho precisava de alguém ao seu lado para dar-lhe forças. Mas ela, mulher, o que poderia fazer? E chorando ao lado dele, ele, ao se erguer do chão, com dificuldade, vê que a sua mãe chorava e também Salomé, Madalena, Joana de Cusa e outras. Ele apenas diz: mulheres, não choreis por mim, chorais antes por vós, porque se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco. E naquela via crucis dolorosa, ela vê Simão, o sirineu, ser pego pelo soldado para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Ela vê Verônica, a mulher dadivosa que sai do meio do povo para secar o sangue que escorria da face de Jesus. A mulher hemorroíça que fora curada por ele do fluxo sanguíneo que há mais de 12 anos nenhum médico havia logrado curar. E quando chegam no Monte da Caveira, ela vê o seu filho despido na frente da multidão, colocarem um pano branco nas partes pudentes. E então os cravos de mais de 25 centímetros cortarem as carnes e os ossos dos seus pulsos e também dos seus pés. E enquanto as marteladas rítmicas se faziam, ela no pé da cruz lembrou-se das palavras de Simeão, aquele que fora o doutor da lei que recebeu seu filho para a circuncisão: mulher, este menino te trará muitas felicidades, mas uma espada trespassará o seu coração de mãe. Era a profecia daquele homem que se cumpria, porque é como se uma espada estivesse trespassando o seu coração. E quando as forquilhas levantaram a cruz e ela derreou, Jesus ali colocado em silêncio, e ela nos pés da sua cruz, sofrendo junto com ele aqueles momentos dolorosos. É quando o coração de mãe, já não mais suportando, vendo as atrocidades, ele havia pedido água, e o soldado, para tornar mais cruel, molhou na ponta da lança, na esponja, aloés e fel. Ela olha para Jesus e diz: coração do meu coração, carne da minha carne, até quando durará o teu sofrimento? O silêncio foi a resposta. E quando ela menos esperava, ao lado de João, ela escutou a voz do seu filho, embargada pela emoção, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento Jesus transforma a sua mãe em nossa mãe. Ele rompe os laços da matéria, demonstrando os laços espirituais. Maria transformada na Mãe Santíssima. E quando ele dá o último suspiro, trazendo a mensagem do perdão, Longinos, com a sua lança, trespassa então a terceira e quarta vértebra de Jesus. E ele é colocado nos braços de Maria, conforme também mandava as tradições judaicas. O filho morto na cruz deveria ser colocado nos braços da mãe, que dá ensejo para que Michelangelo mais tarde pudesse fazer a Pietà, que hoje está colocada na Igreja do Vaticano. Mas, naquele momento doloroso, Maria, nos braços com seu filho, pensa de si para consigo: onde estão os homens? Onde estão aqueles que o meu filho curou? Onde está Bartimeu, cego de Jericó? Onde está Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum? Onde estão os leprosos? Onde estão seus seguidores?
Simão Pedro, Bartolomeu, Filipe, Tiago maior, somente João ao lado dela. E recordou-se também que o seu filho não tinha onde repousar a cabeça. As serpentes têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde colocar a sua cabeça. E é José de Arimateia que dá o sepulcro para que ele pudesse ser inumado. Uma grande dor se abate sobre o coração daqueles que são seguidores de Jesus. E no terceiro dia, quando ele ressurge dentre os mortos, comprovando a imortalidade da alma, e aparece a Madalena, pedindo a ela para levar a mensagem aos seus apóstolos, que ele gostaria de falar-lhes na cidade de Betânia. Quando ela traz a notícia, Maria estava juntamente com os apóstolos. E quando Tomé não acreditou, Maria, mãe, abraçada a Madalena, disse: eu creio, minha filha, eu creio que a ti ele apareceu. Depois, o dia de Pentecostes, quando Jesus ascende aos céus, convidando aos seus apóstolos para levar a mensagem do Evangelho onde se fizesse necessário, Maria vai morar em Nazaré, volta para a sua cidade. Quando João, aquele que era o apóstolo amado de Jesus, recorda-se da promessa que havia feito para Jesus, de cuidar da sua mãe, e então decide buscá-la. E eles vão para a cidade de Éfeso, hoje a cidade de Esmirna, na Turquia, e sobre um monte, próximo ao mar Egeu, ela vai morar junto com João. Era chamada naquela cidade a Mãe Santíssima, sempre com uma palavra de consolo, de amor para dar aos viajantes. Conversou com Lucas, o médico, falando a respeito de Jesus, para que ele pudesse escrever as memórias no Evangelho que seria levado ao mundo mais tarde. Foi ela que recebeu na sua casa Maria de Magdala, a meretriz, que agora estava carcomida pela lepra, e foi nos seus braços que Madalena morreu. Maria era essa mulher dadivosa, sempre pronta para auxiliar. Numa tarde, estava sozinha em casa, assentada do lado de fora, no banco de madeira, olhando para o mar, quando ela viu vindo pela estrada poeirenta um homem que estava envolto em trapos. Parecia ser um leproso. O mau cheiro exudava dele, e à medida que ele aproximava-se, ela olhou com ternura, e aquela mão purulenta se estendeu, dizendo: dá-me um naco de pão. Tu que és a Mãe Santíssima, mata a minha fome. Ela levantou-se com dificuldade. Nessa época ela já contava com seus 70 anos de idade. Foi ao interior da casa, procurou algo para oferecer ao viajante e também doente, mas nada tinha para dar. Voltou cabisbaixa, chorosa, sentou-se novamente no banquinho de madeira, chamou, pediu para que ele se assentasse, colocou a cabeça dele sobre o seu colo, a cabeça embebida de suor e pus. E ela então disse: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho de mim eu te dou, o meu amor. E começou a falar de Jesus, do seu Filho amado. Fechou seus olhos em oração, pedindo amparo para aquele moribundo, quando um perfume que tantas vezes ela havia sentido, se espraiou no ar. E quando ela abre os olhos e olha para o homem que estava sentado aos seus pés, nos pulsos dele estava a marca dos cravos, nos pés descalços a marca dos pregos. E então ela disse: meu filho, com a voz embargada pela emoção. E aquele homem se levanta, transfigura-se à sua frente iluminado. Era Jesus de Nazaré,
E estendendo as mãos para ela, disse: minha mãe, tu cumpriste a tua missão. Vem comigo ser agora a rainha dos céus. O corpo é uma quimera. Estremeceu sobre o banco. Ali estava o cadáver. E o espírito imortal, desprendido do corpo iluminado, estava de frente a Jesus. Eles se abraçaram. Um coro de anjos cantavam para a volta daquela missionária ao plano espiritual. E quando eles estão ascendendo aos altiplanos superiores, ela para o cortejo e diz: meu filho, eu quero te pedir algo antes de seguir viagem. Peça o que quiser, minha mãe. Eu gostaria de sozinha percorrer os caminhos pelos quais você percorreu. Eu quero ver os meus filhos, aqueles que seguem a tua mensagem. E sozinha, Maria vai percorrer as cidades pelas quais Jesus passou. Jerusalém, Efraim, Magdala, Dalmanuta, Betânia e tantas outras. E quando ela já ia ascendendo aos céus, ela passa por Roma, onde Jesus não havia passado, mas onde naquele dia estavam os homens e mulheres que iriam morrer em nome do seu filho. E quando ela entra no Coliseu, a multidão estava empolvorosa, porque estavam colocados na arena os que morreriam devorados pelos leões. Ela, em espírito, aproxima-se de uma menina que estava sentada no chão, que seria também morta, e sussurrando no seu ouvido disse: canta, minha filha, canta, para que a música possa envolver os corações, trazendo um pouco de paz. E aquela menina começa a cantar, e quando os leões adentram a arena, consumindo aqueles corpos, eis que Maria escreve nos céus de Roma: Ave Cristo, bem-aventurados aqueles que te saúdam e homenageiam-te neste dia. E volvendo para a pátria espiritual, esse espírito amorável que cumpriu também a sua missão, que poderia voltar a Sírios, a sua estrela de origem, preferiu ficar conosco para cuidar dos seus filhos amados, e sempre que, chamada em nossas orações, verte do mais alto as bênçãos em favor de todos nós. Adorada pela Igreja Católica Apostólica Romana sob diversos nomes, na doutrina espírita reconhecida como esse ser missionário, não importa. É Maria, o exemplo de mãe, de filha, de mulher, de servidora fiel a Jesus. Que possamos essa noite, ao relembrarmos a sua história, levar conosco essa mensagem de amor. E que neste dia, ao lembrarmos da sua vida, possamos também homenageá-la, dizendo: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que reconhecemos a eterna aliança. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz a manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Que Maria nos abençoe hoje.